Abra sua Bíblia no livro de Números. Números, capítulo de número 23. Nós não vamos, verso 19. Nós não vamos ler o contexto todo. Nós não vamos entrar no contexto de quando essa palavra chegou para Balaão, para Balaque, para aquele povo que estava ali ouvindo uma palavra da parte de Deus. Mas nós vamos trazer um pouco exatamente desse contexto de qual Deus nós servimos. Amém? Conforme você for encontrando, eu vou pedir a gentileza de você ficando de pé. Conforme brinca o Aragão, vai fazendo um barulho de crente, né? O Aragão brinca em relação a alguns pastores que estão na internet que falam isso, né? Até porque você dar glória a Deus não é proibido. Números, capítulo de número 23, verso 19, diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, confiantes num Deus que diz a tua palavra que não muda, nem tem sombra de variação alguma na pessoa do Senhor. Por isso, Pai, nós queremos dizer que a nossa confiança está em Ti. Talvez, Senhor Deus, tenham pessoas que estejam desanimadas, estejam entristecidas, estejam até mesmo apavoradas, Senhor Deus, porque parece que não vai ter jeito. Parece que aquilo que um dia entrou no seu coração como uma promessa, hoje parece ser impossível ser cumprido. Mas, Pai, Tu és o Deus que diz a Tua palavra claramente para nós. Tu não é homem, Pai. O homem falha, o homem se arrepende, o homem esquece, mas o Senhor não. Então, Pai, que nessa noite, cada um dos Teus filhos aqui, ou aqueles que vão ouvir essa palavra, Pai, receba uma porção de fé no seu espírito, receba uma porção de fé na sua alma, receba uma porção de fé para a sua vida, Pai. E em nome de Jesus, aquilo que parecia impossível, nós declaramos que para Ti nada é impossível. Por isso nós Te louvamos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Esse versículo é interessante, que diz: Deus não é homem. E por que isso? Porque nas circunstâncias que estavam sendo colocadas ali, Deus já tinha falado uma palavra para o seu povo. Mas a questão ali, e como nós sabemos que hoje infelizmente ainda existem pessoas que tentam vender a palavra de Deus, tentam mudar a palavra de Deus em circunstância de algum benefício. Ali o profeta estava tentando mudar, ou as pessoas estavam tentando mudar as questões ali para quê? Para que tivesse uma palavra de maldição contra Israel. Só que, por mais que ele tentasse, era notório que ele não conseguia. E por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Por isso, querido, eu quero te dizer algo. Ninguém pode te amaldiçoar, porque o Senhor já te abençoou. Ninguém pode falar uma palavra, lançar um encantamento. A palavra de Deus diz claramente que contra nós não vale encantamento, não vale palavra contrária, não vale bruxaria, nada vai nos alcançar, porque o nosso Deus é mais forte, o nosso Deus é todo-poderoso. Só que a gente precisa não ficar preso às circunstâncias, porque as circunstâncias nem sempre são favoráveis.
as circunstâncias nem sempre são positivas. Mas a Bíblia diz, em Jeremias 1,12, não precisa abrir não, em Jeremias 1,12, que Deus zela para cumprir a sua palavra. E eu sei, queridos, que talvez você tenha ouvido uma palavra da parte de Deus, conforme eu falei, quer seja através de uma mensagem, quer seja através de um louvor, ou quer seja através da leitura da palavra, daquilo que está escrito, das promessas incontáveis, inumeráveis que tem na palavra do Senhor para nós, mas acontece que as circunstâncias não dizem isso para nós. Quantas pessoas olham para os seus filhos e dizem: não tem como se converter, não tem como largar isso, não tem como largar esse vício. Quantas pessoas olham para os seus esposos e acham que eles nunca vão se assentar ao lado dela na igreja? Ou quantos maridos olham, estão sozinhos na igreja e dizem: eu gostaria de uma esposa e eu não sei se isso é possível por causa da minha idade ou por causa das circunstâncias que eu estou vivendo. Mas eu quero te dizer, querido, que o Deus Todo-Poderoso cuida de você nos detalhes. O Deus que nós adoramos, que nós servimos, é um Deus que não é homem. E por que ele frisa isso? E eu coloquei aqui na oração. Porque nós, como homens, nós às vezes prometemos e não cumprimos. Quantas vezes você prometeu: olha, esse fim de semana eu vou fazer isso, aí chega na hora, muda. Quantas vezes você falou: na virada de ano, então nós estamos no início do ano, é muito comum: olha, nesse ano eu vou malhar, isso é promessa minha, irmão. Esse ano eu vou malhar, eu só estou prometendo, já tem alguns anos que eu estou prometendo, mas eu não cumpro. Mas eu sou homem, mas o Deus que nós servimos não, Ele não é homem, Ele não se arrepende, Ele não se esquece, Ele não muda de ideia. Ele, quando promete, Ele é fiel para cumprir, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. A Bíblia vai nos dar vários exemplos e nós só vamos aqui colocar alguns para que a gente tenha um texto para a gente entender, alguns textos para a gente entender. Se a gente for pensar no pai da fé, que é Abraão, aquele homem recebeu uma promessa para a sua vida, mas as circunstâncias da promessa eram totalmente contrárias. Eu não vou dizer que eram um pouco desfavoráveis, não. Eram totalmente contrárias. Primeiro, que nós vamos ver que quando o Senhor chama Abraão, Abraão já tinha uma certa idade. A Bíblia vai nos mostrar que quando o Senhor chama Abraão, Abraão já tinha 75 anos, já tinha uma certa idade. Mas Deus não chama falando assim: ó, vai para uma terra que de lá eu vou colocar pessoas para te ajudar, para cuidar de você, para que a sua velhice seja tranquila, para que você possa receber comidinha. Não foi essa a promessa de Deus. Em Gênesis capítulo 12, vou pedir para abrir, do verso 1 até o 4, olha o que a Bíblia diz para nós, na promessa, do chamado. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Deixa aí só um minutinho para a gente entender, para a gente entender as circunstâncias. Às vezes a gente lê e não se apega a esses detalhes. Sai da sua casa, sai da tua terra. Primeira coisa que o Senhor estava dizendo para Abraão é o seguinte: o que eu vou fazer, você não vai depender dos seus pais. O que eu vou fazer, você não vai depender de estar aonde você está. O que eu tenho para fazer não depende de se você conhece alguém ou não. Aquilo que eu tenho para fazer não é porque alguém está te garantindo, porque quem garante é quem chamou, e foi esse o Senhor na vida de Abraão.
sai do meio da tua parentela, ou seja, não se garante ninguém. Se confie em mim, diz o Senhor para Abraão. Vamos lá. De ti farei uma grande nação. Ele não chamou para ele ser apenas mais um líder espiritual. Não chamou ele para ser apenas uma pessoa qualquer, mas chamou para ser pai de uma grande nação. Querido, Abraão tinha um desejo muito grande no seu coração, que era ser pai. Mas Deus tinha vamos dizer assim, um plano para ele muito maior, que era fazer dele pai de multidão, pai de uma grande nação. E ainda disse a ele: e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão chegou até a mim e até a você, querido. Às vezes a gente não entende isso. A bênção de Abraão chegou na minha vida e na tua vida, porque Deus é fiel para cumprir. Eu e você somos, como família, né, nossas famílias são abençoadas por causa da promessa que Deus fez a Abraão. E no verso 4 diz assim: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então começa que Deus, quando chama Abraão, já não chama ele um menino, mas chama o convida, o convoca para ser um pai de nações. Ou seja, as circunstâncias eram totalmente desfavoráveis. Como é que está as circunstâncias da sua vida hoje? Como é que está as circunstâncias daquilo que o Senhor tem te chamado? Como está a sua vida hoje diante daquilo que o Senhor tem te chamado a fazer, te chamado a cumprir? Ah, mas eu já tenho uma certa idade. Abraão tinha 75 anos e o chamou para ser pai de nação. Só que tinha que ter mais complicador. A idade de Abraão só era muito fácil. Mas a Bíblia vai dizer que Sara também não era nenhuma garotinha. Olha lá em Gênesis 18, verso 11. Abraão poderia ser um pouco mais velho, mas ali, na força de um dia, ele poderia conseguir, se Sara fosse uma garotinha. Mas olha o que a Bíblia diz: Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, já não existia mais possibilidade de fertilização através de Sara. Então as circunstâncias para Sara eram totalmente desfavoráveis. E eu vou te fazer mais uma vez a pergunta: como estão as circunstâncias na sua vida? Como você está vivendo a promessa do Senhor para você? E aí, a questão da idade, a questão de ter cessado o costume das mulheres, ou seja, acabado aquele período de fertilização para Sara. A Bíblia ainda vai dar mais um detalhezinho para nós, para que a gente possa entender o Deus que nós servimos, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Abra, por favor, Gênesis 11, verso 30. Sara era estéril e não tinha filho. Ou seja, além da idade avançada de Abraão, além da idade avançada de Sara, além das circunstâncias de já ter passado o período de fertilização de Sara, agora entra que Sara ainda era estéril. Amado, diante dessas circunstâncias todas, Abraão poderia dizer: como eu posso ser pai de nação? Como eu posso ser pai de nações? Como pode alguma promessa se cumprir
na minha vida. Mas eu quero que você ouça a resposta de Deus para Abraão em Gênesis 18, verso 14. E eu quero que você receba essa palavra no teu coração nessa noite. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Há coisa demasiadamente difícil para Deus agir na tua vida? Há alguma coisa impossível do Senhor realizar daquilo que Ele te prometeu? Olha o que a Bíblia diz: daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Eu quero te dizer, querido, que o tempo não é teu, a promessa é de Deus, mas o tempo de cumprir também é dele. E o que você precisa está firmado no propósito de cumprir todo o ritual, vamos dizer assim, todo o propósito, todo o tempo que é necessário para amadurecer e acontecer a bênção que o Senhor tem para a tua vida. Porque haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus realizar? Um Deus que faz de 2 idosos, de uma mulher que já não tinha mais o período de fertilização e ainda por cima era estéril, fez deles pai de multidão. Você acha que isso é impossível de Deus agir alguma coisa na tua vida? Você acha que é impossível do Senhor te curar nessa noite? Você acha que é impossível do Senhor alcançar o seu esposo? Você acha que é impossível do Senhor cuidar do seu filho? Eu quero te dizer, querido, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus não age nas circunstâncias. Na verdade, as circunstâncias são modos, são maneiras, são formas do Senhor nos mostrar que nós precisamos confiar e depender dEle. Porque se Sara fosse uma garota nova, se Abraão fosse um garoto novo, se ambos estivessem na flor da idade, na força de todo o seu vigor, e que Sara não tivesse nenhum problema, fosse já mãe de vários filhos, sabe o que é que nós acharíamos? Que na verdade foi a natureza. E às vezes nós precisamos passar por lutas para amadurecer e passar a confiar no Deus que nós servimos. As lutas servem para nos amadurecer e entender que nós precisamos confiar em Deus e não na força do nosso braço. Quando a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e que faz disso a força do seu braço, ou seja, faz dessa confiança as questões para a sua vida, é isso, querido. Se você conhecer o dono de uma empresa, é muito fácil, ou teoricamente é muito fácil, eu já contei aqui o testemunho de pessoas que conheciam o dono da empresa, tinha vaga na empresa, mas ele não conseguia o emprego. Por quê? Porque Deus fechou a porta. Só que eu quero te dizer, querido, que isso não é para que a gente se frustre com o nosso Deus. Ao contrário, isso é para que a gente coloque a nossa confiança nele e venhamos saber, ou saibamos, que não é na força da nossa capacidade, quer seja física, quer seja nos nossos conhecimentos, ou quer seja naquilo que nós conseguimos fazer por uma habilidade. Precisamos confiar em Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E por que ele faz esse complemento, nem filho do homem? Porque o que Deus está querendo mostrar é que nós precisamos confiar e colocar, expor, mostrar, revelar essa nossa confiança nele. Porque Abraão precisava, a Bíblia vai dizer que Abraão fala assim: Senhor, eu só tenho aqui o Damasceno Eliezer, eu só tenho aqui esse jovem, o Senhor vai usar ele? É ele que é meu filho? É ele que é a promessa? E Deus diz o quê? Eu vou te dar uma herança.
Querido, herança significa que é algo que nós recebemos de alguém próximo. Não podia ser alguém apenas que servia, tinha que ser alguém que nascesse dele. Abraão tinha que ter essa experiência. Eu quero te declarar na tua vida, querido, que o Senhor vai fazer isso na tua vida. Nós podemos ler alguns outros textos. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que o Senhor libertou Israel do Egito. Mas a Bíblia também vai nos mostrar que isso não foi fácil, porque as circunstâncias não eram favoráveis. Em Êxodo 3, vamos ler alguns versículos, verso 8. Vamos ler o 8 e o 9 do capítulo 3 de Êxodo. A Bíblia diz para nós assim: vou pegar aqui na 3, verso 8 e 9. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos do egípcio, para fazer subir daquela terra uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. No verso 9 diz: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. A circunstância do chamado de Moisés era algo totalmente desfavorável. Egito era a nação forte, a nação poderosa, com um exército forte, capaz de oprimir a Israel, mesmo que fosse um número maior, mas não tinha arma, não eram preparados em guerra. Mas acontece que o teu clamor chega no ouvido de Deus, querido. Aquilo que você está passando e que às vezes você dobra o seu joelho e fala: Senhor, se tu me ouvisse, Deus está te dizendo nessa noite: eu tenho ouvido a tua oração, eu tenho ouvido o teu clamor, eu tenho ouvido aquilo que você tem falado comigo. Mesmo que pareça impossível, eu sou o Deus capaz de te libertar dessa opressão, de te libertar desse remédio, de te libertar dos problemas que você tem passado. Olha o que a Bíblia ainda diz para nós nos versos 20 e 21. Deus disse que tinha ouvido, Deus disse que tinha vindo por causa desse clamor. E no verso 20 e 21 diz assim: portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Ou seja, o Senhor estava dizendo para Moisés: não vai ser fácil, vai ter resistência, vai ter luta. Ele está dizendo a mesma coisa para mim e para você: vai ter luta, vai ter resistência, é mais forte teoricamente do que você, tem mais condições do que você, as circunstâncias não são favoráveis, mas acontece que quem prometeu é fiel para cumprir, querido. E no verso 21 diz: eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saídes, não será de mão vazia. Eu quero te dizer, querido, que quando você resolver essa situação na tua vida, quando você vencer esse problema que você está passando, quando a sua oração começar a ser respondida e você começar a ouvir, ver, perceber essa resposta, você não sairá de mão vazia. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele, quando falou, ele ainda disse como seria, para que Moisés não achasse que seria de qualquer jeito. Para que Moisés soubesse que não era por causa de que ele tinha sido simplesmente chamado, mas era porque quem iria libertar era o Senhor. Quem iria fazer era Deus. E aí a Bíblia vai nos mostrar, querido, que no deserto, depois já da libertação, que no deserto, o mesmo Deus sustentou aquele povo no deserto. E o deserto, sozinho, já não deve ser fácil. Com uma multidão para alimentar, menos ainda. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor derramou o maná, dava o maná para o povo, ou seja, dava o pão. Depois você lê lá em Êxodo 16:35, onde a Bíblia vai dizer que até o povo sair
do deserto, Deus dava o maná a eles. Mas e água? A Bíblia também vai nos mostrar no verso 17, em Êxodo 17, 6, que o Senhor manda Moisés ferir a rocha e sai água. Querido, eu quero te dizer que as circunstâncias podem não estar sendo favoráveis na tua vida, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem prometeu, porventura, não cumpriria. O nosso Deus é um Deus que tem feito promessas para nós de diversas formas. A Bíblia vai nos mostrar em João 16, 33, que Ele vai nos dar a paz. Paz hoje é uma das coisas que o povo mais precisa. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, diz o Senhor, né? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor está nos mostrando, querido, é que a paz que você precisa, você vai encontrar nele, em Jesus. A paz que você precisa, você vai receber, vai ter em Deus, em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele vai fazer com que aquilo que você precisa para ter paz chegue até você. Porque Ele vai cumprir todos os requisitos para que você tenha paz. Ainda diz assim, tereis aflições. Você pode ter certeza, você vai passar momentos de dificuldade. Você vai passar momentos em que as circunstâncias não são favoráveis. Mas você precisa confiar que você vai ter paz nele. A Bíblia também fala para nós que nele nós encontramos salvação. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer ser salvo? Invoque o nome do Senhor. Coloque a sua confiança em Deus. Coloque a sua vida na mão de Yeshua HaMashiach. Coloque a sua vida na mão de Jesus. A Bíblia também vai nos mostrar, querido, que quando nós buscamos primeiro o Senhor, em Mateus 16, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe isso que você está esperando? Confie em Deus. Busca a Deus. Confia em Deus, porque essas coisas te são acrescentadas. Sabe o que é isso? O Senhor vai te dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso é ser acrescentado, é colocar como extra, é ser colocado além do que temos pedido, é ser colocado para nós além do que nós precisamos, além daquilo que nós necessitamos. E como é que está essa confirmação? Em Filipenses 4,19, quando diz que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades serão supridas. Todas as nossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é a sua luta hoje? O que você tem batalhado? O que você tem enfrentado que parece que você não vai vencer? Quem é o gigante que tem se apresentado diante de você, quer seja enfermidade, quer seja desemprego, quer seja situações difíceis familiares? Qual é o Golias que tem gritado e tem feito com que o seu coração fique amedrontado? Eu quero dizer para que você tenha uma palavra contra esse gigante nessa noite. Você vai dizer para ele: o meu Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele me prometeu, ele vai cumprir. Eu não estou aqui para te dar palavra bonita, palavra de bom ânimo. Eu falei outro dia, aquelas caixinhas de promessas. Não, eu estou aqui para te mostrar que existe uma solução para o seu problema. Chama-se Jesus Cristo. Chama-se colocar a tua confiança nele. É muito claro para nós que todos esses homens que venceram, e se você pode olhar a Bíblia toda,
A gente olha para José, e José foi passando desafio em cima de desafio. O primeiro desafio de José foi ter que enfrentar o ciúme, a inveja dos seus irmãos. E como consequência disso, ele foi lançado ali na cisterna. Mas além disso, como se não fosse suficiente, ele foi vendido como escravo. Querido, ser vendido como escravo, ou seja, sem direito algum. Depois, a Bíblia vai nos mostrar que ele foi passando luta em cima de luta. Quando parecia que ele estava vencendo, vinha alguma coisa e o colocava para baixo, a ponto de lançá-lo nas prisões e ser lá esquecido, diz a palavra. Mas era esquecido pelos homens. Mas a Bíblia diz que o que mostrou, o que deu vitória a José, é que a Bíblia vai nos mostrar. E o Senhor era com ele. E por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou o que para José? Fica firme. E o que é que a Bíblia vai nos mostrar? Que o Senhor fez com que um posto, uma posição que nem existia, o Senhor fez com que Faraó criasse para que pudesse José governar. Eu quero te dizer, querido, nem que seja necessário o Senhor abrir uma porta que não existe, nem que seja necessário o Senhor inventar um remédio que não existe, nem que seja necessário o Senhor te tocar e curar de uma enfermidade que não tem cura. Eu quero te dizer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vamos ficar de pé, querido. Vamos orar a esse Deus.